Olá, nesse vídeo vou começar a abordagem do tema da acumulação de capital e vou fazer uma breve introdução e tratar do primeiro tópico. Bom, primeiro esclarecendo que a ideia de acumulação de capital vem a ser a transformação da mais-valia em novo capital. Não se relaciona com a retenção de valores, mas com o acúmulo de capital aplicado ao processo de produção e geração de mais-valia. Se há acumulação, significa que o excedente na mão do capitalista se torna mais valor em expansão, amplia o capital, mas a mais-valia pode também ser consumida, de modo que o capital mantenha sua escala. Concretamente, quando há acumulação, temos, do ponto de vista material, a reprodução ampliada da economia ou do capital individual, se for o caso. Então, falamos que quando o capital em ação se amplia, ocorre reprodução ampliada, e é um sinal de que a mais-valia foi despendida em novo capital, na aquisição de mais meios de produção e contratação de mais força de trabalho. Mas pode ocorrer também a reprodução simples. A escala se mantém e a mais-valia é consumida como rendimento. Não há acumulação. Em qualquer caso, havendo reprodução, significa que parte da produção deve ser destinada a repor os meios ou ampliá-los, se for reprodução ampliada. Reprodução é um conceito mais geral que a acumulação de capital. Reprodução é o processo inerente a toda a formação social que nunca para de produzir e consumir e, portanto, a todo momento precisa estar reproduzindo os elementos que são desgastados ou consumidos, se quiser se preservar. Isso vale o mesmo para uma unidade produtiva individual. Então, todo o processo social de produção, quando visto no seu fluxo de renovação, é ao mesmo tempo um processo de reprodução. A reprodução tem um aspecto material, porque se reproduzem as condições do ponto de vista material, mas também tem aqui, principalmente para nós, a dimensão econômica dos valores que são existentes e que são aplicados como capital, serem eles repostos, reproduzidos. E também a reprodução tem um aspecto social, na medida em que se reproduzem as relações sociais sob as quais é gerado o produto material e econômico. Nós vamos também considerar esse aspecto da reprodução das relações sociais. Veja que, do ponto de vista da produção capitalista, a mais-valia pode ser representada como uma fatia da produção, também conhecida como mais-produto ou produto excedente. Esse produto excedente tem que conter elementos materiais de produção, se a opção for por reprodução ampliada. Ou seja, no caso de reprodução ampliada, o valor do produto excedente tem que existir em meios de produção
para que as decisões de compra feitas com a própria mais-valia encontrem uma correspondência no produto. Se houver reprodução simples, o produto excedente tem que existir na forma de bens de consumo dos capitalistas. Na reprodução, mesmo a reprodução simples, o produto gerado anualmente tem que conter os elementos necessários à reposição. Do contrário, a escala da produção vai minguar. A nossa abordagem aqui vai abordar vários aspectos. Nós vamos começar com a análise da reprodução simples do capital individual, considerada ela mesma a reprodução simples um momento da reprodução ampliada. E aí nós vamos ver como uma circulação contínua do capital é capaz de repor o seu valor e manter o capital sempre com a mesma grandeza, gerando mais-valia, que nesse caso de reprodução simples é mais-valia consumida, como renda. Depois nós vamos ver, num outro vídeo, a reprodução ampliada do capital individual, dando ênfase a como ela inverte a apropriação do valor baseada no trabalho, que era uma característica da economia mercantil simples. E num outro vídeo nós vamos enfocar os determinantes da grandeza da acumulação, além da própria repartição feita pelo capitalista entre mais-valia a ser acumulada e mais-valia a ser consumida como renda. E na semana que vem nós vamos enfocar a acumulação, como ela se dá em termos de composição técnica do capital e as repercussões que tem sobre as condições de emprego e de vida dos trabalhadores. E ao expor todos esses temas, a gente vai trazer também as críticas às concepções clássicas da acumulação que Marx faz, na medida em que os clássicos igualavam toda acumulação a capital variável. Também tinham a tese do fundo de trabalho como limitador do aumento salarial, e a sua própria análise do mercado de trabalho também vai ser criticada, contraposta pela análise do Marx. Em toda análise que faremos aqui, se supõe que o capital individual sempre encontra mercado para suas mercadorias e que também vai encontrar no mercado as coisas úteis, os valores de uso necessários para repor os elementos da produção. Então, é o que o Marx chama de circulação normal do capital industrial, o que está sendo pressuposto aqui. E também não se considera a repartição mesma da mais-valia entre lucro industrial, lucro comercial, aluguéis e juros, porque o capital industrial é o primeiro proprietário dessa mais-valia. Portanto, o que o Marx quer dizer é que nessa análise se abstrai o processo circulatório, assumindo que tudo dá certo, e também se abstrai o fracionamento da mais-valia, porque são aspectos que obscurecem a forma básica do processo de acumulação e reprodução do capital. Vamos observar então primeiro a reprodução simples, e vale notar que ela é tratada como um pressuposto para a própria acumulação e reprodução ampliada, no sentido que a reprodução ampliada, que vai aumentar a escala do capital funcionante, ela pressupõe que ao menos a escala anterior está reproduzida para que se possa ampliá-la. Então isso aqui é um primeiro passo
de uma análise maior. Marx observa que parte do produto anual pertence à reprodução. Significa que, do ponto de vista de um capital individual, o valor de sua produção no ano contém o valor reproduzido dos insumos, do capital consumido e até mesmo da depreciação dos equipamentos. Essa parte do produto anual pertence à reprodução. O que excede é o produto excedente, que nesse caso todo ele será gasto em consumo. Nós vamos olhar então o que acontece com o capital que segue uma sequência de circulações, mantendo a sua escala. Nós vamos observar que a reprodução material aparece como um meio para reproduzir o valor do capital, sempre em valorização. E esse valor capital que se mantém, a cada período ele gera um fruto, que é um rendimento, e aparece aqui como rendimento do capitalista, porque estritamente será gasto em consumo. O interesse em ver a sequência de circulação do capital, várias vezes o DM de linha, é porque a repetição do processo vai dissolver algumas características aparentes que ele tem quando visto isoladamente. Então nós vamos partir do circuito do capital industrial, que é característico de todo o capital que faz produção, e a partir de um circuito vamos dar sequência, sempre retirando a mais-valia da circulação. Ela vai a cada período ser uma mais-valia que é consumida, de modo que o valor integral do capital retorna e ele dá sequência a um novo ciclo. E nós vamos ver uma sequência de ciclos com um exemplo numérico, que é o mesmo usado pelo Marx. Temos um capital total de 700, mas ele se subdivide entre capital constante e capital variável. E o próprio capital constante vai se dividir numa parte de insumos e matérias-primas, que circula gerando produto a cada vez que a produção acontece, e uma parte em capital fixo, aqui a maior parte, que circula mais lentamente e não na sua figura física, circula do ponto de vista do seu valor, porque há uma depreciação apontada aqui como de 20% ao ano, de modo que esse é um conjunto de equipamentos e instalações que em 5 anos se deprecia integralmente. Nesse exemplo, a taxa de mais-valia é 100%, então a mais-valia também vai ser 100, como o capital variável é, e a taxa de lucro resultante é de 14,3%. Então, a cada período há um capital consumido, que é o capital constante consumido, e a cada período se chega a um valor de produção de 400 e a máquina no primeiro período ainda mantém o valor de 400. 100 do valor da máquina compõe aquele produto valor e nós estamos botando no M' e no D' final a parte do valor do capital fixo que ainda subsiste. Vamos ver isso aqui numa apresentação melhor. Aqui temos o exemplo numérico e vocês observem aqui a descrição das partes componentes do capital. Fixo e circulante estão dentro do constante e também temos o variável de 100. O variável também tem a característica de ser circulante, mas está aqui destacado.
Então temos o D de 700, que compra meios de produção e força de trabalho. Tá? Capital variável, força de trabalho 100, tá? E 100 de capital circulante e 500 de capital fixo. Tá? Esse é o valor do capital adiantado. E daí o que acontece? O capital fixo, em parte, se preserva no valor de 400, e aí seguimos aqui, esses 400 vão compor o valor final. E a parte de 100 que se desprende, tá? Que é a parcela de valor do capital fixo que é consumida, porque ele também é consumido fisicamente em 5 anos, proporcionalmente o seu valor também é consumido na base de 1/5 por ano. Esses 100 vão compor o valor da produção, junto com o quê? Com o valor do capital circulante, que é transferido, e o valor do capital variável, que justamente varia porque cria mais valor do que o próprio valor da força de trabalho. Então nós vamos ter um valor da produção de 400, que somado ao capital fixo restante nos dá aqui os 800. A gente sabe que essa mais-valia para consumo é retirada. Então nós vamos começar o período seguinte novamente com 700. Muda sua composição interna, já que agora o capital fixo vale 400, tá? E nós temos uma reserva de depreciação feita no primeiro ano, que nós vamos simplesmente transferir entre os haveres do capitalista para o período final. E agora o processo é análogo, se desprende 100 do valor do capital fixo, tá? E o capital variável cria valor adicional. Essa soma de 700 está levando em conta ainda o valor da reserva de depreciação, que continua imobilizado. Tá? Nós estamos abstraindo aqui o sistema de crédito. Então, o capital fixo se depreciou mais um pouco, o valor da produção é igual ao período anterior e nós vamos ter os 800 no final. Tá? Por quê? Porque além dos 100 iniciais da depreciação, entra mais os 100 que está aqui dentro do valor da produção e forma agora uma reserva acrescida para a depreciação. A mais-valia para consumo vai sair do circuito e vamos para o período 3, que é análogo, né? Temos aqui o transporte da reserva de depreciação, o capital fixo já depreciado, tá? E vai aumentando a reserva de depreciação. A mesma coisa no período 4, até que nós chegamos no período 5, em que o capital fixo entra com um valor residual de 100 e vai se desgastar integralmente. Tá? De modo que nós vamos ter a reserva de depreciação de 500, que é o valor necessário para a recompra do capital fixo, para que o período 6, então, volte a ser então, absolutamente igual ao período 1. Então, essa é a ilustração. Agora, cabe observar como isso pode ser analisado. Bom, destacando primeiro, a gente observa ali que a cada ano o capitalista obtém uma mais-valia, que é uma renda de 100, e também do retorno das vendas retorna lá o valor do capital circulante, uma reserva de depreciação e o capital variável. O capital variável a cada ano transfere, o trabalho vivo transfere o valor dos insumos e uma parte do valor do equipamento, 100 mais 100, e cria 200. E a cada ano o capital consumido de insumos é reposto, assim como é reposta uma parte do capital fixo. Agora é que vão aparecer algumas conclusões que são possíveis quando se olha a reprodução contínua. A gente observa ali que em 5 anos o capital original que o capitalista tinha terá sido consumido. É claro que já no primeiro, 200 do capital circulante e do capital variável já é reposto. Mas o capital fixo vai ser reposto em 5 anos.
Então, ao longo desse período, aquele capital original que o capitalista tinha foi consumido, mas no final ele tem um capital igual. Como é isso? Tá? Ele foi consumindo a cada ano a mais-valia. Então, nesse período de 5 anos, ele consumiu 500 de mais-valia, que era o valor do capital fixo que ele tinha no início. Como são valores equivalentes, é perfeitamente compreensível notar que o capitalista consumiu o seu capital original e esse que está no lugar dele é igual ao valor da mais-valia do período todo. Portanto, é como se fosse a mais-valia capitalizada. Assim, se ele tivesse partido, como é razoável de se supor, que o seu capital é fruto do próprio trabalho, tendo capital, agora ele já não precisava trabalhar. Ele usufruía de uma renda de 100 anualmente. E ele preservou o seu capital. Mas então ele não é mais fruto do trabalho. Agora ele é integralmente mais-valia. Ao final de certo número de anos, o valor do capital que possui é igual à soma da mais-valia apropriada durante esse período, sem equivalente. E a soma do valor consumido por ele é igual ao valor do capital original. Portanto, a mera reprodução na mesma escala do capital faz com que, depois de um certo número de anos, dependendo do tamanho do capital original e da soma anual da mais-valia consumida, ele acaba tendo um capital que é igual à mais-valia, enquanto que o capital que tinha foi consumido. Portanto, aí há uma inversão naquela regra de que a apropriação resulta de trabalho próprio. Agora ele está numa posição de se apropriar e de ter um capital que é integralmente fruto de trabalho não pago. Ao final da reprodução do capital, a gente observa que está reposta a mesma relação. Afinal de cada período, os trabalhadores recebem 100 e ao longo do período gastam 100 para no próximo período receber e gastar também 100. E eles permanecem como trabalhadores despossuídos, tá? Que tem que vender novamente a força de trabalho ao capital. O capital também está integralmente reposto. Por isso que o Marx diz que se reproduzem aqui os pressupostos da relação capitalista. O trabalhador é reproduzido como indivíduo necessitado, que precisa trabalhar para outro. E, portanto, fica preso ao proprietário por fios invisíveis. A aparência de independência do trabalhador é mantida por essa mudança de patrões individuais e pela ficção jurídica do contrato, onde ele aparece como pessoa livre. Mas aqui, nessa reprodução da própria relação, a classe trabalhadora aparece como um acessório do capital, que vai sendo reproduzida sempre como classe trabalhadora disponível ao capital. Outra conclusão, que aqui ganha maior ênfase, é que é o próprio trabalhador que produz o seu salário ao longo do próprio tempo de trabalho. Então ele produz o valor da sua cesta de consumo. A classe trabalhadora produz ela e produz o capital que lhe emprega e ele explora sucessivamente. Daí que o Marx diga que a classe capitalista dá constantemente à classe trabalhadora, em dinheiro, títulos sobre a parte do produto produzido por esta e apropriado por aquela. E que agora retorna, né, a quem o produziu quando gasta o salário. Então, não existe um fundo fixo para gastar em salários que possa limitar o aumento do emprego ou o aumento do salário, ou ambos, porque se o emprego aumentar, os trabalhadores vão produzir mais valores para pagar
salário, mais valores de capital variável. Daí que o Marx note que o capital variável é a forma histórica particular em que aparece o fundo de meios de subsistência, o fundo de trabalho, que em cada sistema de produção social atende o necessário para os trabalhadores e que eles mesmos têm que produzir e reproduzir. Agora que a gente viu uma sequência de circuitos, o capital variável não aparece mais como um valor adiantado do fundo do próprio capitalista, mas é um valor que está sempre sendo reproduzido. O valor reproduzido de 100 num ano vai ser gasto no período seguinte, novamente com salários, para ser reproduzido novamente. E a última conclusão que o Marx extrai dessa análise é que o capitalista ganha também com a parte paga do trabalho. Com a parte não paga é a própria mais-valia. Mas a parte paga traz um benefício ao capitalista, que é garantir a existência do trabalhador como disponível para o capital. Então o trabalhador recebe o salário, gasta, consome, então existe o seu consumo individual, que recompõe as suas energias, as suas condições para trabalhar, e depois a sua força de trabalho é consumida produtivamente sob controle do capital. Esse consumo individual do trabalhador, ele recompõe a força de trabalho e pode ir além, pode ter espaços para que o trabalhador consuma outras coisas, que goste, que desenvolva a sua personalidade, que usufrua de tempo de lazer. Portanto, que o consumo individual fique reduzido a um simples momento de reproduzir a força de trabalho como se fosse carvão para ser queimado pelo capital, isso é um abuso não essencial ao processo. Mas, de todo modo, com o consumo individual ainda, digamos, alargado, ele cumpre o necessário para repor a força de trabalho reproduzida para o capital. Portanto, o processo de reprodução reproduz a classe trabalhadora, reproduz a força de trabalho para o capital, de modo que o Marx pode dizer que o trabalhador produz a riqueza objetiva como capital, como um poder estranho que o domina e explora, enquanto o capitalista produz a força de trabalho como fonte subjetiva de riqueza, porque sempre a reproduz separada dos meios de produção.